Oi, Edson Júnior, seja bem-vindo. Bem-vindo a esta aula. Hoje é sábado, dia 5 de julho, e nós vamos falar de elefantes. E se der tempo, a gente vai falar de gorilas. Tudo que a gente estuda tem uma relação de proporção. Então, quando a gente pensa em elefantes, também não muda isto. Tem a ideia da proporção. Por isso, nós contamos cabeça e também tem a anatomia, né, que a gente tem estudado. Mas vamos deixar o mais relax. Só vamos estudar a proporção e a forma e vamos trabalhar o elefante em algumas posições. Nós vamos trabalhar como se fosse projeção ortogonal. E por isso, eu quero fazer uma linha bem aqui. Como se eu fosse fazer um projeto. Então, vamos tentar de novo, né? Se você desistiu, tem cronograma de estudo, sim. Esta aula segue um cronograma bem rígido. Então, deixa eu mostrar o cronograma de estudo. Só um instante. Aqui, ó. Aqui está. Nós já vimos tudo que está aqui, todas essas coisas, tá vendo? A lei dá uma lida. E agora, nós estamos em outros seres e estamos vendo elefante. E depois a gente vai ver gorilas. Tá vendo? Ó, gorila. Talvez dê tempo de falar de grandes felinos antes de terminar uma hora. Vamos embora até ver onde dá. Quando nós acabarmos tudo isso daqui, a gente começa a perspectiva, tá certo? Daí vai ter 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos de fuga. Ou seja, estamos bem próximos de perspectiva. Edson, manda uma mensagem para mim e eu te ponho em contato com a minha esposa que te explica direitinho como conseguir esse livro, tá? Aí a gente tem umas cópias aqui. Oi, Tess. Eu recebi 275 curtidas no último minuto, né? É isso aí. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos desenhar um elefante agora, né? Pera aí. Tá aqui. Proporção. O elefante tem uma certa altura, e não importa qual é a altura dela, porque a gente faz uma relação de proporção. O que quer dizer que a gente vai pegar um tamanho, e vamos dizer que esse tamanho é a altura dele, tá certo? E essa altura a gente vai dobrar, daqui até aqui, a gente vai dobrar. Como assim? Eu tenho essa distância. As lives são no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e dessa vez vai ter sexta, porque a gente está nas férias de julho. Então, vai ter sexta-feira. Mas, normalmente, sexta-feira não tem. Antes não tinha sábado também, mas eu comecei a dar sábado porque eu estou vendo que eu estou atrasando demais, né? Ó, é esse tamanho. Só que eu quero fazer mais uma coisa. O quê? Eu peguei isso daqui, ó. Isso é um quadrado, tá? Aqui tem um quadrado. Então, o elefante vai estar em 2 quadrados. Eu vou deixar um espaço aqui para colocar o elefante de frente. Aqui, nós vamos desenhar o elefante de lado. E aqui de frente. Vamos começar com ele de lado, porque daí vocês veem bem a estrutura dele. Beleza? Daí, de lado é o seguinte, ele tem uma cabeça e tem a tromba. Se vocês pegarem a cabeça e a tromba dele, vai dar o seguinte, se eu dividir isso aqui no meio, aqui está no meio. Eu vou dividir aqui, que é a cauda do elefante, e aqui, que é a cabeça, que tem 2 quadrados, tá? Em 3 partes. Ou seja, esta parte aqui tem o mesmo tamanho que esta parte aqui, que tem o mesmo tamanho que essa parte aqui, beleza? E é na primeira parte que vai estar a cabeça do nosso elefante. É bem aqui, ó. Aqui que vai estar a cabeça dele. Lembre-se, aqui é o lado de baixo e aqui é o lado de cima. Estamos vendo uma vista lateral. Combinado? É isto. Logo, se aqui eu fiz no formato de um quadrado, ó, é um quadrado, 2 quadrados, e eu dividi esses 2 quadrados em 3 partes. 3 partes. Uma parte, 2 partes. Isso está claro? Escureceu um pouco a tela, que estranho, né?
Se não tá, vamos fazer de novo. Aqui, eu desenhei... Deixa eu até apagar para vocês verem bem o quadrado, só um pouco. Isso é a proporção que a gente está colocando agora. Aqui, achei uma borracha. Então, fazer de novo. Até ficar bem claro. Eu decidi que aqui é o tamanho do elefante, a altura dele. Agora eu tenho que saber o comprimento. Então eu vou pegar essa altura, esta distância, e eu passo para cá. Aí eu desenho um quadrado aqui, ó. Isso é um quadrado. Todos os lados são iguais. Eu duplico esse quadrado para cá. Deixa eu ver se dá para ver. Eu tô vendo o traço. Aqui em cima eu não tô vendo direito. Então eu vou reforçar para vocês verem. Ah, reforçou. Tô vendo melhor, né? Ó, quadrado, tá? E agora? Agora, nesta parte aqui, ó, daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes iguais. E vem aquela máxima. Você, artista, tem que aprender a dividir em 3 e em 2, né? Eu dividi em 2 primeiro e agora em 3. Oh, que bom, mosquito. Nossa, coincidência de novo. Então, nesta parte, vai estar a cabeça. 1/3 do comprimento do elefante. E olha, eu vou fazer uma elipse bem aqui virada assim, ó. Assim. Viu? Ó? Uma elipse virada para cá. Tá? Então, aqui vai estar a cabeça do elefante. Se você dividir esse trecho na metade, essa elipse não pode encostar no meio. Não pode. Tem que estar um pouquinho para cima do meio. Porque é bem aqui que tem da onde que vai sair o marfim dele. E essa parte? Isso daqui, ó, ele pode alcançar o chão. Ou você pode dobrar. Viu, ó? Assim em S. Então, vamos lá. Daqui até aqui, eu dividi no meio. Um pouquinho para cima do meio, eu fiz essa elipse. Que tem o mesmo sentido desta, mas virado para cá. Mas não encostou no meio. Percebeu? Tá bom? Tá aí, né? Beleza. Daqui até aqui, que é 1/3, eu vou dividir no meio, eu vou descer uma linha. Daqui até aqui, bem no meio, vou desenhar um olho pequenininho, em forma de fuso. Eu faço uma linha aqui em cima, faço uma linha aqui, e aqui eu fiz o olho. O que vocês acham? Tá funcionando? Para mim tá, e para vocês? Bom, eu vou fazer igual que a gente fez antes, ó, esse aqui assim. Isso daqui, ele pode estar caído mais, depende da idade dele. Tá, lembra esta linha, que é 1/3 que está aqui? Beleza. Lembra dessa altura? Eu vou trazer para cá. E bem aqui, eu faço esta curva e subo paralelo a esta linha. E aqui, ó, esse está subindo assim. Beleza? Aqui é o meio. Antes de alcançar o meio, aqui eu vou fazer isso. Olha essa forma. Olha bem essa forma. É uma coisa assim, é tipo uma letra D ao contrário, mas ele é mais curvo em cima e desce assim, ó, nesta inclinação. É esta a forma. E é esse o tamanho. 1904 curtidas nos últimos 5 minutos. Acelerou, hein? Sim, isso mesmo. Luana, Miguel, proporção e traços. Com proporção e traços, ó, traço fraco, traço curva, e a gente está trabalhando proporção aqui. Então, o meu canal já dá a premissa para você conseguir fazer isso. Com proporção e traço, você trabalha melhor isso. Isso é maravilhoso. Tá vendo essa bolata? Bem aqui nessa parte, eu faço a letra C. E daqui, eu vou fazer aquela curva do treino com a mão assim, ó, puxando assim. Vamos ver? Lá vai. Esse daqui tem que ir um pouquinho mais para trás, eu errei. Ele tem que ir acima do olho. Então, eu vou corrigir. Então, mudou a inclinação. Ó como mudou. E agora a máxima. Na arte,
você vai errar e o erro faz parte do seu processo. Então não tenha medo de errar. Se você procurar perfeição no primeiro desenho, você vai se atrasar e não vai evoluir. Não tenha medo de errar. Vai a toda. Não tenha medo de errar. Eu insisto, eu estou insistindo. Não tenha medo de errar. Por favor. Estou pedindo, por favor, para você parar de ser perfeccionista. Vai embora. Vai trabalhando. Vamos continuar. Eu vou encontrar o meio do elefante. O meio do elefante é aqui. Porque aqui é o bumbum dele. Aqui está o quadrado. A distância desses dois quadrados eu dividi em 3. Eu encontrei esta linha aqui. Depois eu fiz a orelha. E aqui, tem uma inclinação que está descendo, tá reto, tá descendo. Aqui no meio, passa um pouquinho, eu encurvo, desço de novo, um pouco mais inclinado, vai descendo, até chegar aqui. Pronto? Bom, agora, eu vou descer esse daqui, e aqui vai estar a pata dele, né? Bem aqui. Mas como é que é essa descida? Calma. Eu estou me adiantando. Nós vamos dividir daqui até aqui no meio. Daqui até aqui no meio. E a partir daqui, eu vou subir assim até a cabeça. Bem fraco. Bem assim. Ok? Tá. Eu consegui esse tamanho. Então, eu consegui o tamanho da cabeça. Tem alguns tamanhos que eu posso usar. E se eu posso usar, eu vou usar. Como? Eu tenho esse tamanho. E esse tamanho eu vou aplicar aqui nessa perna que eu comecei a fazer. Esse tamanho eu vou pôr aqui. Acho que é um pouco menor. Assim. Deixa eu medir de novo. Tem que ser exatamente esse tamanho. Tá aqui. E eu vou colocar aqui. Deu um pouco menor. Aqui. Eu subo. Talvez eu alcance o meio, Beleza? Legal. Quando vocês têm os animais, 2D, sim, vista lateral. Depois a gente vai fazer a frontal, tá bom? Fúter de cria. E depois em 3D, pode ser? Quer dizer, na verdade, nem é 3D. É uma simulação de 3D. A gente pode dizer perspectiva. Mesmo no computador, o 3D é uma simulação. Você vê 2D. A não ser que você use um óculos virtual. Ou imprima. Em 3D, né? Ele vai ter que diminuir aqui. E aumenta assim. Olha o tamanho. Tá, eu adiantei. Calma. Bem aqui, tem uma coisa chamada escápula. Aqui é a escápula, tá? Bem aqui, você tem o húmero. E aqui, você tem o cotovelo. Aqui, você tem o rádio una. E bem aqui, você tem a mão. Bem assim, uma botinha. Viu a botinha? Ele passou um pouco para baixo do quadrado. Vamos ver atrás. Bem aqui, você tem a escápula, o ilíaco. Escápula é esta. Ilíaco. Aqui, você tem o fêmur. Aqui, você tem o joelho. Aqui, você tem a tíbia e a fíbula. Vou deixar reto a tíbia e a fíbula. Viram? Acabei de virar. Você já sabe que ele move assim, né? A tíbia e a fíbula. Aqui, você tem o calcâneus. E aqui, você tem a botinha, o pé. Mão e pé, mesma altura. Agora, eu aumento, joelho. Aqui eu levanto. O glúteo, coxa e glúteo, Tá aí. Olá, mosquito, ficou mesmo. Bom, vamos lá. O outro. Bem aqui tem o ilíaco. Bem aqui tem o fêmur. E agora eu vou virar
a tíbia e a fíbula para trás. E eu vou deixar o pé aqui. Assim, ó. Ó a botinha. Calcâneos. Perna. Peraí, faltou alguma coisa. Faltou uma coisa, peraí. Fêmur, tíbia e fíbula. Não, acho que tá certo. Deixa eu ver. Mesma altura. Eu acho que tá certo. Então tá. E ele vai aumentando pra lá. Ah, faltou uma coisa assim. Eu deixei isso daqui aqui, ó. Nessa altura. Aqui eu errei a altura. Sabia que tava faltando uma coisa. Tava sentindo que tava errado. Vamos lá de novo. Fêmur é mais pra baixo. Então aqui, ó, você tem uma parte da coxa aparecendo. Assim. É isso que faltou, ó. A curva da coxa. Coxa. Fêmur, coxa, bumbum. Ilíaco, bumbum. Tá? Vamos tentar inclinar mais ainda, para vocês verem bem essa diferença, ó. Para ver bem essa coxa. Veja lá. Inclinei o fêmur para cá. Viram? Fêmur. Tíbia e fíbula. E agora, a botinha. Viu? Agora vamos ver. Agora a coxa vai aparecer mais. Eu quero que a coxa apareça bem. Ó, apareceu bem a coxa. O joelho tá bem aqui, ó. Tá? Pronto. E vamos levantar esse aqui para cá. E agora a cauda. Vamos colocar uma pele sobrando aqui. E eu fico muito feliz que o mosquito tá conseguindo. Aí tá a cauda. Legal. Vamos ver o outro braço? Esse braço tá aqui. O outro braço, ó, vai ter a escápula, o braço, quer dizer, o húmero, rádio e ulna, pulso e aquela luvinha que parece uma bota, né, ó. Vamos levantar mais aqui. E aí está. E ele está feito. Vamos ver frontal? Frontal agora, de frente. Projeção ortogonal, tá? Vamos ver de frente. Aqui. Pronto. Aí vai. Isso daqui são linhas de projeção. Vem pra cá. Deixa certinho isso. Oi, família Max. Como que você tá? Seja bem-vindo. Família Max. Dan, bem-vindo. Aí. Sempre que eu penso em estudo, física, eu lembro do Dan. Hoje eu estava dando aula de física, química e matemática para um aluno e eu lembrei de você. Tá aqui. Esta é a mão, que está bem aqui. Esta é a outra mão, que está bem aqui. E esse é o corpo, que está daqui até aqui. Linha de simetria. Linha de simetria. A linha de simetria, tudo que acontece de um lado, acontece do outro lado de forma igual. Então, se eu pegar e fazer uma coisa assim aqui, ó, esta bacia aqui vai ser igual aqui. E eu vou aumentar isso daqui para lá, fazendo uma espécie de palheta gordinha do violão. Assim. Tá aí. Esta é a perna. Esta é a tromba. A cabeça do elefante está bem aqui, ó. Eu vou fazer esta mesma palheta, mas um pouco mais magra. Assim. Então, eu tenho o corpo do elefante. A distância daqui até aqui tem que ser a mesma distância que daqui até aqui. Oi, Luca. Bem-vindo. Então, tem agora de perfil. E agora eu tenho de frente.
Cris, bem-vindo. O Luca é um artista muito bom e é meu aluno. Presencial. Não dá Art Skills, desculpa. É uma aula que vai ser gravada para o pessoal acessar sempre, entende? Daí, essa aula tem que estar limpa para o pessoal acessar. Fica tudo gravado lá no YouTube. Senão, eu deixaria você subir. Quando eu faço subaulas, tipo aula de perspectiva, eu deixo. Ou quando estou pintando alguma coisa, pode ser. Mas não nessa aula agora. Das 18 horas, não posso. Então eu não posso agora ver teu mangá para te dar umas dicas de mangá, desculpa, tá? Mas posso, me envia ou um outro horário, tá certo? Mas não a das aulas de 18. A aula de 18 é uma sequência de aulas que vai até o final do ano, que a gente está construindo. Tem Edson Júnior, você vai acessar o meu canal, vai clicar em Wilton aqui, ó. Aí você vai aqui e clica nesse aqui, ó. E vai ver a playlist. Beleza? E aqui você vai encontrar. Aí, Edson. Bom que o Artes pediu para mostrar o mangá, que daí eu acabei explicando e você acabou sabendo. Tudo vem para uma coisa legal, né? As coisas estão amarradas. Vamos lá. A orelha dele tá aqui. Vou ver a altura da orelha. Vamos lá. A orelha dele está nessa altura. E eu vou fazer o quê? Uma palheta mais larga ainda. Aí vai. Assim. Olha a forma. Olha que largura gigante. Então agora você tem esta virada assim, bem larga. Proporcionalmente falando, aqui ó, é um quadrado. Aqui é um retângulo, assim. E aqui é um retângulo menor. As três formas. Pode chamar de coxinha gigante, sim. Pode ser. Vamos ver agora. A última coisa que falta é a tromba. Eu vou virar a tromba para cá. Aí tá a tromba. Vamos começar pela cabeça? Pera aí, acho que tá desfocando, né? Pera aí, vamos ver. Focou melhor, né? Tem cenas de luta, sim. Lá no canal. Tem cenas de relações entre corpos, cena de expressão, anatomia, todas essas coisas. Beleza. No meio vai ter o olho. Lembra que eu fiz no meio o olho? Então, no meio da cabeça, daqui até aqui, o olho vai estar aqui. Mas vai estar nesse canto e nesse canto. Bem inclinado para a direita. Mas lembre-se, está aqui a linha de simetria. A distância daqui até aqui tem que ser a mesma que a distância daqui até aqui. Então, bem aqui. Faz um olhinho meio inclinado assim. E o outro olhinho meio inclinado assim. E aí, lembra disso daqui, ó? Essa dobrinha? Ela tá bem aqui, ó. Faz uns cílios, né? E o olhinho. E a parte de baixo. Aí tá. Artes Aquiles, você tá me seguindo? Porque eu vou te seguir. Pronto, me segue aí, que daí a gente é amigo e você me mostra teu mangá, tá bom? Já tô te seguindo. Tá aí. E agora? Ó, eu faço um contorno em volta do olho, subo meio inclinado, como se fosse o nariz, inclino para dentro e subo assim, ó. É este o movimento que eu vou fazendo. Do outro lado é a mesma coisa. Faço inclinado, desse jeito, e subo aqui. Olha que alienígena que ficou.
Aí. Vou fazer umas rugas. E bem aqui, ó, ele tá subindo. Assim. E agora vamos fazer a orelha. É bem aqui que tá a orelha dele, ó, a forma da orelha. Parte de cima só, tá? Fica calmo. E agora, lembra da aula de saias, na aula de moda? A gente fez uma ondulação assim, não fez? Olha a ondulação. Da parte da saia, da parte de baixo do vestido ou da capa. No olho, o truque é simetria, distância e tenta desenhar um olho meio parecido com o olho humano. Então, o mosquito treina olhos. Treina olhos. O cavalo é a mesma coisa. E esse vai descer em curva. Quando chegar aqui, ó, ele passa um pouco, depois vira, ó, outro nariz. Pega a distância da simetria, coloca para cá. Simetria é o truque de tudo. Lembra que eu coloquei o olho bem no limite desta paleta que eu coloquei. É a distância que conta. Boa noite, Darky. Bem-vindo. É a distância que conta. Eu vou fazer uma sombra aqui para fazer uma volumetria assim. Vou fazer uma volumetria aqui, ó, desse lado. E agora? Esta parte, bem fraco. Se eu fizer assim, ó, eu consigo melhor o formato dele, assim, ó. Fazer a boquinha dele, né? E voltamos àquele exercício. Aquele que a gente faz assim, ó. A elipse. Desse jeito. E vai traçando a elipse. De frente. Pode recuar, ó. Se recua, quer dizer que está indo para trás. Posso deixar reto. Posso fazer assim, ó, para cima, quer dizer que está indo para frente. A minha mão ficou em cima, desculpa. Assim, ó. Pronto. Agora eu recebi 737 curtidas em 5 minutos. Antes eu recebi 5 minutos, 1.100 curtidas. Agora só 700, que é bastante também, né? Olha só. Tá, por que eu fiz isso aqui em forma de saia? Da mesma forma da saia, eu vou colocar umas dobras assim, ó. Assim. Faço uma virada como se fosse uma capa. Desse jeito. E do outro lado, faço a mesma coisa, ó. Aquela forma da saia. Lembra que eu falei do gancho na dobra de roupa? Vou aplicar isso aqui também, ó. Dando aqueles relevos. Com essas sombras assim, ó. Os ganchinhos da dobra de roupa. Então, no final, tudo vocês usam, não é? Nossa, mosquito, elefante, animação. Eu tenho que começar a treinar mais a animação. Porque a aula de animação está chegando perto. Por isso eu tenho que voltar a treinar. Ó, as unhas. Tá. Vamos ao pé. Aqui está o corpo, né? Aqui está a escápula. Aqui está a parte da frente. E eu estou puxando esse movimento assim. Aqui está a escápula. Aqui está o húmero. Aqui está o rádio una. E aqui está o pé. Assim, ó, em forma de cone. Tá desfocando de novo. Tentando manter o foco, né? Tá aí. Aqui ele cresce para lá, ó. Então,
Aqui estão os dedos. O pulso. Fazer uma dobra. Essas dobras que são legais. Uma dobra do pulso. Ah, esqueci uma coisa. Antes de fazer isso, tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Bem nessa parte que eu fiz aqui, isso que eu fiz aqui, ó, esse nariz que eu fiz aqui é porque aqui tem um marfim. A presa de marfim. Vou fazer mais para baixo. Eu sei que tá para cima. Eu podia até fazer para cima assim, né? Vai ficar parecido com o outro. Mas vou deixar esse erro por uma questão estética. Aí. Mista do Grau, como é que você tá? Seja bem-vindo. Tá aí. Próximo. Tá bom aqui? Daqui é a pata. Você falou sobre fundamentos do desenho, é isso? É isso que você perguntou? Deixa eu ver bem aqui. Quem que perguntou? Ah, foi o Misto do Grau. A gente vê os 7 fundamentos, tá? Só que a gente vê mais que isso. Tanto que aqui a gente está vendo, não é linha, forma, cor, valor, textura, composição e perspectiva. Só que no começo a gente está vendo proporção, que é um dos fundamentos, tá? A proporção, que a gente já estudou no começo, tá bom? E a proporção nos 7 fundamentos é qual? Acho que nem lembro se tem proporção nos 7 fundamentos. Não tem, e devia ter, porque a proporção é muito importante. Forma, que é o segundo fundamento, e inclinação, que não fala de linha. A gente fala de linha, mas a linha é o básico pra gente. Então a gente meio que quebrou isso daí e aumentou e melhorou muito. É disso que você está falando? Deixa eu ver. Oi, Carlos. Quero ver onde que está a pessoa que escreveu. A gente vai falar de textura, a gente sempre fala, né? A gente vai ver guepardo depois de elefante. Na verdade, depois de gorila. Vai ser os grandes felinos. Aí, Mr. Grau, é isso que está falando? Vou continuar aqui. Enquanto você responder, você responde aí. Aqui você faz a mesma coisa, mas já estou inclinando para acelerar, né? Porque já são 48. A gente tem que ver muita coisa. Ó, isso aqui não é joelho, tá? Essa dobra que tem aqui, alguns podem confundir com joelho, que parece, né? Porque tem uma dobra assim e assim. Não é, o pulso. Joelho é atrás, que é a perna. A gente vai ver as pintas, tá bom? Do guepardo. Ou da onça, do tigre, do leopardo, sei lá. Você me lembra na aula. Vai ser, acho que segunda-feira. Segunda-feira, tá? Ou talvez até amanhã, se a gente conseguir ir bem nessa aula. Ó, aqui vai ser fácil. É só repete, pinta de cinza e tá pronto. Ok. Agora vamos ver em perspectiva ainda, né? Porque a gente trabalha em o elefante assim, né? Como que fala? Em projeção ortogonal. E depois vemos ele em outras posições. É isso que é legal trabalhar. Se você está pedindo para subir, JV do 2,44, essa é uma aula, sabe? E como é uma aula, eu tenho que deixar limpo para carregar no YouTube, para ser acompanhado com as outras aulas. Então eu não vou poder subir você não. Desculpa.
Se fosse uma outra, estivesse desenhando por mim, só para mim, tudo bem. As presas é o seguinte, eu levantei a cabeça aqui, tá vendo? Ó? Isso daqui é a direção da presa. Então, a direção da cabeça indica a direção da presa. Nesse daqui, ó, eu coloquei para cá, tá vendo? Porque ela está interna aqui, preso no crânio. Então, ele fez essa volta, certo? Então, a presa vai ser de acordo com a direção da cabeça dele. Eu fui claro nisto? Eu acho que sim, né? Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Então, eu não vou poder deixar você subir por isso, e eu peço desculpas, desculpa mesmo aí, tá? Certo? Vamos lá. Vamos ver um elefante em 3D agora. 3D falso, porque é perspectiva, né? Beleza. Que bom, Rod e Fit. Tá aqui. Tá. Esse daqui tem esse tamanho. Esse daqui tem esse tamanho. Esse daqui tem esse tamanho, que confere com o tamanho desse quadrado. Vamos ver, ó. Tá vendo? Mesmo tamanho. Então, se eu fizesse aqui, eu tenho duas caixas, dois cubos. E esses dois cubos vão me ajudar a desenhar o elefante. O bumbum dele, vou representar com essa volta assim. Pronto. Essa parte eu vou representar menor. E lembra uma coisa? Esta linha eu divido em 3 partes. A terceira parte é onde fica a cabeça dele. E lembra que a cabeça é uma oval, e a oval é a direção do marfim, da presa. Estamos indo? Tudo certo, né? Então, eu tenho este que está maior, e eu tenho isso daqui. Ok. Aqui, ele está subindo, vem para cá, sobe mais, e depois desce assim, né? Esse daqui é 1/3. Então, aqui, ó, bem no meio desta linha, eu subo, desço, subo novamente, desço e subo novamente. Assim. Mengali. Até agora? Acho que tá certo, né? Ah, eu não entendo muito de animais, tá certo? Eu sei desenhar. Mas tem o elefante asiático e tem o elefante africano. E se eu não me engano, o elefante africano é maior que o asiático. Eu posso estar errado. Quem puder falar sobre esses assuntos aí, fala aí que já coopera com essa parte do estudo. Eu não sou muito entendido de bicho. É a inteligência naturalista. Minha inteligência naturalista não é tão desenvolvida. Certo? Vamos lá. Aí, Luana, desenhista, é um curso. Nós estamos tendo uma aula e a gente está na metade da aula. Ou seja, já teve 5 meses e meio de aula, 6 meses de aula. Então vai ter mais 6 meses. Gabriel, tentando fazer quase todos os dias, menos esqueci as unhas aqui. Na sexta-feira. Mas nessas 2 semanas seguintes eu vou tentar dar sexta-feira, a não ser que o médico fale porque eu não posso falar, daí eu vou ter que parar um dia ou outro. Mas eu aviso vocês. Tá bom? Aqui, ó, cabeça, cabeça. Olha esse formato. É mais ou menos isso, né? Ó. Isso é simplificação. Eu estou simplificando o formato da cabeça. Isso me ajuda a desenhar, tá bom? É isso aí. Quero ver os estudos do elefante. Vamos ver as fotos? Para a gente entender melhor. Elefantes. Página 206. Acho que agora é a aula 80 ou 81. Ou seja, já dei 81 aulas. Se Deus quiser, eu consigo dar os 160 aulas que são necessárias. Então eu acertei. Obrigado, Maartes. Valeu a cooperação. Tá aqui, ó.
Olha ele de costas, a morfologia, olha a orelha, olha o crânio, as presas. Tem sim, Luana. Manda uma mensagem para mim, a gente conversa. Se estiver interessada, eu passo você para minha esposa e ela explica direitinho. Ela tem 520 páginas. É um livro artesanal. Vamos começar então. Tá aqui. Aqui, eu fiz assim, ó. Esta linha é para cá, tá? E eu desci e faço aquele movimento que a gente já treinou, né? Assim. Manda mensagem, Marcos. Tá aqui, ó. A orelha era enorme. A orelha é maior que esta caixa aqui, ó. É maior que esse desenho aqui, tá certo? Ó, maior que essa caixa. Então, eu deixo o maior desse lado e deixo o maior do outro lado, ó, a linha. O que que eu fiz? Isso daqui, ó. É uma linha. Essa linha é essa daqui. E aqui, ó, nesta parte, eu aumentei a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui, fazendo esse movimento. Aqui, ó, é a parte de baixo, que eu vou fechar assim, ó. Aí eu estico, aqui fica menor, aqui fica maior. A gente fez estudo quando a gente estudou asas. Mengali, eu não posso falar o preço aqui, tá? Só em MP. Senão eu recebo restrição do TikTok. Aí tá. E agora eu subo. Nossa, 1.574 curtidas em 5 minutos. Lembra da movimento ondulatório para fazer a capa nas aulas de tecido? Estou usando aqui. E agora, ó, eu faço esse puxão para cá. Aí. E agora do outro lado. Movimentos ondulatórios. Aí igual na capa. Igual a gente estudou na capa. Tá aí. Bom. O olho. O olho a gente colocou bem no canto, no limite. De lado, ela ficou no meio. Então, eu vou fazer uma elipse aqui, ó. Bem no meio aqui eu fiz uma elipse. Você tem isso daqui, ó. Esse girino, ó o girino. Fiz uma elipse. A gente já conversou dessa elipse. Essa elipse é importante. Felipe, você sabe, né? Nosso objetivo é vocês serem capazes de desenhar qualquer coisa. Então, a gente desenvolve o desenho de um outro jeito. Não é simplesmente vendo área e copiando foto. A gente tem que entender o volume. E esse é o nosso objetivo, né? Então, eu desenho qualquer coisa nesta condição. E eu quero que vocês sejam capazes disso também. Aqui é o centro da elipse. Centro da elipse. Ó, elipse, centro da elipse. Esta linha está nesse ângulo. Então, eu vou passar a partir desse centro nesse ângulo. Ela bateu aqui na elipse e aqui na elipse. O olho direito do nosso elefante está aqui. Lá atrás, ó a linha. Lá atrás. O olho esquerdo está aqui. Então, aqui, eu vou fazer um peixinho, um fuso. Porque é bem aqui que vai estar o olho do nosso elefante. Bem aqui, ó. E o outro olho vai estar ali. Mas eu não vejo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, ó, uma sobrancelha para o olho aqui, né? Assim, ó, eu aumento. Mas se eu aumentei essa sobrancelha, eu vou ter que aumentar aqui também. Aí está. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma pestana, uma coisa assim, e aqui também. Tá surgindo. É complicado? É complicado, não é fácil, né? Lembra que a gente fez isso daqui, ó? E agora eu fiz isso. Isso aqui vai ajudar, ó. Eu faço um monte desse. Ó.
Aquela curva que a gente já fez anteriormente em outras coisas. É a mesma curva. E não posso esquecer o marfim. Nesta parte, lembra que a gente fez assim? Que é isso daqui, ó. Bem aqui eu vou fazer uma bolota. Bem aqui eu faço uma bolota. E a partir disto, esse daqui eu faço em direção ao olho, assim, ó. E desse lado, ó, em direção ao olho. Tá preparado? Sim. Lembra dessa elipse? Eu vou fazer só a parte de cima da elipse. Assim. E qual a direção do marfim? É a direção que está na cabeça. E como está nessa direção, é nessa direção aqui, ó. E a outra? Nessa, porém, lembra desta linha? Ela indica até onde vai. Assim. Agora eu posso passar a caneta. As elipses. Desculpe estar acelerando, a gente está no final da aula. Não vai dar tempo de falar de gorila. Gorila vai ficar para amanhã. Sim, Luana desenhista, a gente vai chegar em coloração. Vai chegar também em arte digital também. Vamos fazer aquarela, lápis de cor, pastel seco. Vamos ver guache. E vamos ver arte digital. Ó, tá aí. Passar a borracha para ver o que está acontecendo. Ó, aquela volta, lembra? Ó, esta volta aqui, ó. Esta volta aqui. Do outro lado também, né? Lembra disso daqui? Aqui está, ó. E aqui está a cabeça do elefante. E o corpo? 18 horas, Gabriel Grisbolvski. Amanhã vai ser às 18. Terça-feira, um pouco mais tarde, que depende da hora que eu chego. Às vezes eu consigo chegar às 18. Às vezes é 18h30, tá? Mas é para ser 18 horas. Na quarta-feira tá em férias, por isso vai ser 18. Mas normalmente é 18h30, porque eu dou aula presencial, né? Então, ó, pulso, cotovelo, húmero, escápula. Escápula, húmero, cotovelo, pulso, pé. Aquela botinha especial assim, né? Boa noite, Felipe. A botinha na mão, né? Tipo uma luva, parecido com uma bota. E a gente vai colocar as unhas. As 4 unhas assim. Pronto. E a gente coloca as unhas. As 4 unhas assim. Pronto. Aí sobe. Vai para trás, ó. Tá indo para trás, né? Aqui ele desaparece e você não vê mais nada. E agora esse aqui, ó. Ele desce. Você tem a escápula. Aqui a coluna vertebral. Aqui a lombar, torácica. Aqui fica a escápula, daqui aparece o fêmur, então você vai ter a coxa. O joelho, mas a barriga vai esconder, ó, escondeu. Aí daqui você tem a perna, que é a tíbia e a fíbula. E depois a última, que é a botinha. Vamos arredondar, e aí? E o outro lado? Você tem a escápula. Escápula não, desculpa, escápula aqui. Ilíaco, eu falei ilíaco, é ilíaco. Boa noite! Ah, não, senhor, eu falei boa noite para você. Ilíaco, ilíaco. Joelho, ilíaco. Pé, e o pé está aqui. E agora? Barriga. Calcanhar, botinha do pé, o outro daqui, mas vou mentir, vou colocar um pouquinho mais para cá. Vem para cá,
aquela parte que eu falei do cóccix, que vai vindo para cá, né? Você tem aqui a lombar, a torácica. Aqui, ó, essa parte é o ilíaco. Essa parte é a escápula. E encerramos o elefante. Gente, amanhã vamos estudar gorila e vamos iniciar os grandes felinos. Beleza? Então, até amanhã. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. E quem quer aprender as aulas passadas, como o Vitor Hugo, dá uma olhada aqui, ó. Bem aqui. Você vai fazer o seguinte, Vitor Hugo. Você vai acessar o YouTube, a minha playlist. Desculpe. Minha playlist, calma, de novo. Você vai acessar o meu canal. Vai clicar aqui, ó, nesta parte e vai clicar nesta parte. Me acompanha, Vitor. Até amanhã, Vanderlei. Aí, você vai clicar em abrir, porque é YouTube, é seguro. Aí você vai puxar até a aula 78, acho que é 78. 76, 77, ah não, antes. 72, 73 e 74. E vai ver o desenho do cavalo, tá? Você vai clicar aqui. E vai ter 59 minutos de aula de cavalo. Aí acompanha, você vai ter 3 horas de aula de cavalo, de desenho de cavalo, beleza? E vai ter tudo que você quer. Ó, passo a passo. Me acompanha lá. Aqui, ó, cavalo pulando. E depois já vai iniciar o dromedário na 80 ali. Ah, dá uma olhada aí. Bom, até amanhã, que nós vamos ver gorilas. E talvez grandes felinos. 18 horas. Me siga, me curta e me compartilha. Obrigado pelas curtidas. E valeu por me seguir, Vitor. Fui!